Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do TopoCast na área. Eu, Lucas Cardoso, e host desse podcast. E a nossa frase motivacional do dia é: quem tem luz própria jamais ficará na escuridão. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o meu amigo Wagner Lima, da Consultinal. Tudo tá certo. O Wagner Lima é franqueado da Consultinal, da unidade de Suzano, especializado em consultoria e gestão empresarial e processos. Tem 39 anos, casado, pai de 4 filhos, natural de Mogi das Cruzes. A sua formação é químico industrial, engenheiro de produção, pós-graduação em engenharia da qualidade, Master Black Belt e melhorias de Lean Six Sigma. Tem 22 anos de experiência em indústrias de multinacionais no segmento químico. Caraca, que currículo, hein, Wagner? Maravilha, né? Muito bom. E nesse caminho aí, maravilhoso aí, que foi a minha vida. Foi realmente o sonho da minha vida, eu consegui conquistá-lo. Bacana. E hoje você mora em Suzano, mas você é natural de Mogi das Cruzes. Sou natural de Mogi das Cruzes, nasci ali em Brás Cubas. Nasceu em Brás Cubas. E como foi a sua infância ali, né? Com seus pais, com seus irmãos? Eu nasci ali em Brás Cubas, né? Próximo ali da Rocha Artes, ali próximo da Valmete, antiga Valmete, agora é Valtra. Nasci ali e com 1 ano de idade, meus pais compraram um terreno lá no Jardim Esperança, né? Sentido ali, Cruz Santo Ângelo, aquele local perto do Jardim Universo. E ali a gente construiu a nossa vida, meu pai fez a minha casa, e aí veio morar a minha avó, já tinha uma irmã, minha mãe antes de casar com meu pai tinha uma irmã, meu pai também tinha um filho, e ali a gente começou a nossa vida, começou a nossa triagem ali de infância mesmo. Bacana, bacana. E qual foi o seu primeiro emprego, né? Que você se decidiu falar, não, quero trabalhar, quero... Quando que foi esse momento? Foi com 13 anos. Tinha no Mogi, Repositor. repositor, compra, separação, mais, né? Sim. Separação certa. Uma compra. Certo. Mas foi porque você quis ou foi por, vamos dizer assim, necessidade da família para poder completar a renda? Como que você decidiu a Não, entrar? nessa parte não. Mas mesmo por eu ter coisas, eu já Ah, bacana. E aí, você fica no mercado lá por quanto tempo? eu fiquei naquele mercado por 14 anos, 16 E aí, depois dos 16, você... da mãe, ao olhar, Em 16 anos já tinha essa ideia de ser químico. se Mas o seu pai é químico? pai ele aqui foi. Então você quis realmente seguir os passos do seu pai. Trabalhando, vídeo conversando, falando, olhava. Pai, ele olhei, vi a qualidade dele, a maneira como ele
De química. de química. Logo no semestre, consegui. Sem remuneração. Estágio. Or, estágio, laboratório de Só que não era remunerado. não era remunerado, era mais horas, né? Complemento ali, sim. Complementares. Mas a experiência, Fantástica. vários motivos. Que eu vi meu pai trabalhando. Quando eu via, já tinha aquela vontade por ver a roupa, por ver a dinâmica dele. A parte diária dele. Tentei. Aí, olha, fazendo testes. O pai estava. Aí na compreensão, na época, eu não podia dar pessoas próximas. Ele comentou, olha, realmente não era não era possível. Algo removido. E aí você fez esse estágio por quanto tempo? 1 ano e meio estágio. Aí fez bacharel em química. Primeiro semestre. Eu ajudava o pessoal, viu? Trabalhando na época. Eu tinha muitas dúvidas. Fotos, Já tinha bagagem do curso técnico também, né? Da experiência, né? Que foi na Companhia Suzano. Antes, ali, fundo, tá? Eu ajudava ele. E aí eu vi a oportunidade, uma das a Clarent vai ter uma oportunidade. Ação, mestre na nossa região. E aí, você entrando como analista, o que que mais te vislumbrou, né? No trabalho? E qual foi os maiores desafios? Entrando numa multinacional, de fato, como, né, CLT, realmente numa posição que eu tomava conta de um turno, né? Eram 2 turnos de 12 horas. Então, tomar conta de um turno de todas as análises, né? Daqueles reatores imensos, 50 metros cúbicos, 20 metros cúbicos. A Clarent é uma cidade, né? Existe todos os processos ali, então aquilo, fiquei espantado do tamanho de como tudo era. Os testes já eram de uma dimensão imensa. Então, eu, de fato, eu me espantei com aquilo e me deslumbrei, de fato, né, a parte das vidrarias, fazer as soluções para todo o laboratório. Então, assim, era um laboratório, né, imenso e tudo aquilo que eu já tinha praticado ali, um pouco ali das aulas de análise instrumentais, tudo. Então, eu poderia ali, de fato, estar executando. Então, eu me deslumbrei demais com aquela função, o tamanho da empresa, são mais de 3.000 funcionários, né? Então, logo quando eu
estava ali no laboratório exercendo a função, eu via que toda vez que eu fazia algumas análises, eu tinha que fazer a correção na produção. Não era o operador que fazia, lá era o próprio analista que ia na produção e fazia as pequenas correções. Então, quando eu saí do laboratório e eu fui para a produção, e aí você vê a dimensão que é aquilo, empilhadeiras, você vê células de engenharia, células de manutenção, expedição, aquilo tudo funcionando. Aí eu falei, eu não quero só ficar no laboratório. Eu quero partir para a parte de produção, manutenção, expedição. E ali eu tive Quero várias conhecer os oportunidades. Conhecer processos. os processos. E aí eu fazia os testes tudo né, nos balão, né, de testes, tudo. E aí quando você vai na produção que você pode, de fato, exercer, né, aquela correção num ambiente imenso, eu falei, eu quero ir para lá. Aí eu fiz a transição. E ali, Lucas, eu consegui trilhar, né, vários caminhos. Então, laboratório, fui para produção como operador de processos químicos, fui para expedição, fui para manutenção, trabalhar um pouco nessa parte de bombas, instrumentação. Então, a Claret me deu várias oportunidades. Você foi uma escola, né? Foi uma escola assim tremenda e também na área de desenvolvimento também, ou seja, tudo aquilo que já estava sendo feito, correções, polímeros, existia um laboratório que era de desenvolvimento de resinas, onde eu pude também atuar. Então é aquilo, quando a mente sua, ela expande, né? Expande para esse conhecimento, você cada vez mais quer abraçar essas oportunidades. Então eu consegui trabalhar nessas interfaces que fez com que eu realmente pudesse ter um conhecimento geral, assim, na parte de produção. E aí eu consegui trabalhar como líder de produção, provisor de produção, analista de engenharia. Então eu tive realmente ali durante 10 anos a experiência ali de trabalhar numa multinacional. Você ficou 10 anos na Clarent. Fiquei 10 anos na Claret em si. Depois eu fui para Kimberly. E aí foi a outra etapa. Até então eu estava fazendo bacharel em química. Então era um técnico em química, bacharel em química, trabalhando na área Entrou química. com 19 e saiu com 29. 29 anos. E Da aí, Clarent, saiu com 29 da Clarent. saí com 29 anos, 28 anos. E aí a sua vida pessoal, como que foi esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento na vida pessoal, eu com 22 anos, eu, né, tive meu primeiro relacionamento, eu casei, tive um filho, e nesse período, né, tava trabalhando ali na Claret e tudo, então tinha realmente uma possibilidade ali, tava tudo muito bem, tudo legal. E a base familiar, ela é muito importante, porque logo veio, né, infelizmente, a minha separação, e nisso é onde eu pude realmente voltar para minhas origens ali, ter o aparato do pai, da mãe, e eu pude realmente mudar a minha rota, porque quando você passa por uma separação, a separação ela atrapalha a sua vida pessoal de vários âmbitos. E aí eu tive que fazer, às vezes não, tive que fazer uma escolha que não estava conseguindo naquele momento o entendimento do que estava acontecendo. Então eu saí da Clarent, eu me divorciei, voltei para casa dos meus pais, mas Você se divorciou, saiu da Clarent e voltou pra casa dos pais. Isso. Então, Só que uma coisa boa aconteceu. Que foi o quê? Lá na Clarent, eu conheci a minha atual esposa. Ela era faxineira do laboratório e eu conheci ela. E ali a gente conversava, a gente batia papo, tudo, via todas as coisas que tinha acontecido com ela, uma mãe solteira com 2 filhos. E eu sempre tinha muita amizade com ela. Mas a gente não se conhecia, mas a gente não levou aquele relacionamento pra frente. Então ela trilhou o caminho dela, eu casei, me separei, por causa dos meus pais. E aí eu fui trabalhar na Kimberly, como inspetor técnico de qualidade. E ao entrar na Claret para ser inspetor técnico de qualidade, você tem Kimberly. Desculpa, na Kimberly, de inspetor técnico de qualidade, você precisa fazer uma integração. Quem que era a pessoa que estava fazendo os testes, ensinando todo mundo que entrava a respeito do que é uma fralda, quais são os componentes. Exatamente ela. Então, a Luciana. Então, Que é sua esposa hoje. Que é minha esposa hoje. E aí... O que era pra ser, foi, né? Os caminhos se desviaram e se encontraram. Se encontraram. E aí veio... Falei, caramba, a Luciana, né? Aí conversando com ela tudo, ela trilhou o mesmo caminho. Ela via aquela situação, trabalhando na indústria química, tudo. Ela também foi buscar o conhecimento dela, ela fez o técnico, foi buscar a faculdade dela. E a gente se encontrou lá na Kimberly. E eu separado, ela separada. A gente já se conhecia.
E ali a gente se une. E ali a minha vida, ela, novamente, ela se faz assim, numa aventura maravilhosa. Porque realmente eu começo a sonhar, eu começo a voltar o Wagner. Porque você fica, né? Homem solteiro, ele fica numa situação assim, extremamente perdido. E essa junção da minha família com a Luciana, ela trouxe o melhor de mim. E ali, quando entrei na Kimberly, eu comecei a trabalhar com melhoria contínua. E ali eu tinha um engenheiro que ele falava pra mim que, Wagner, você tem um conhecimento muito bom de química, tudo. Quero trazer você pros os levantamentos de melhoria contínua das máquinas. Você topa? Eu topo. E ali eu tenho essa outra parte da minha formação, que é a parte de Lean Manufacturing, essa parte de Black Belt, essa parte de melhoria contínua, vem dali. Onde você tinha as máquinas que produziam bem pouquinho, lá, 300 fraldas, para umas máquinas que produziam mil fraldas por minuto. Como é que você faz a troca de fase e tudo. Então ali veio a segunda etapa, que é a etapa do meu ressurgimento, novamente, os meus sonhos. E aí a Luciana tem 2 filhos. E aí a gente junto tem um filho e a gente, nessa situação, vamos montar a nossa vida. Então eu venho para Suzano, começo a morar ali, faço a minha casa, onde tive o privilégio ali do meu pai e do meu sogro me ajudar, né? E, e essa etapa para mim, assim, aí só vem crescendo, só vem realmente mostrando essa evolução. E é onde eu consigo, de fato, trazer novos conhecimentos, melhoria contínua. Aí eu já trabalho com a parte de Lean Manufacturing, aí eu já vou para a parte mais de engenharia. E ali, esse contexto todo, minha área profissional começa a ficar legal, minha área também, né, a área pessoal começa realmente, de fato, a acontecer. E aí, os recursos aí, tudo, os sonhos começam a ser reais e realmente a felicidade de volta, né, Lucas? E aí você encerra a sua carreira de, vamos dizer assim, né, de CLT na Kimberly. Não, aí na Kimberly mesmo eu recebo uma proposta para voltar para Clarent, mas não dentro da Clarent. A Oxiteno, ela compra um prédio, que era da antiga Solute, a Saitec, ela compra um prédio para fazer ésteres. E aí me chamam para eu trabalhar lá para fazer o startup da fábrica, né? Realmente começar do zero. Os produtos, os alinhamentos, os reatores, por onde vai passar. Aí eu volto para a Clarent, mas pela Oxiteno, né? Nessa parte aí de operação de novo, de processos, processos químicos. E é só que eu vi com uma bagagem já interessante, na qual eu posso startar, junto com os outros companheiros, né? Realmente pegar a fábrica do zero e fazer de fato ela funcionar, ela ter os seus produtos, ela ter o portfólio e seguir. Aí eu encerro a minha CLT ali. Então você tem 10 anos de Clarent, E juntando, quanto de Kimberly? Kimberly dá uns 3 Os anos. 3 anos de Kimberly. E E aí o aí restante, encerra na Oxiteno. encerro na Oxiteno. De que momento, né? No momento em que, de fato, novamente, as empresas multinacionais têm esses processos de melhoria contínua. E aí, como eu já tinha experiência da Kimberly com esses processos e começa de novo na Oxiteno esses processos de melhoria, o engenheiro novamente fala para mim, Wagner, esses processos que a gente toca, nós fazemos isso em várias empresas. E o conhecimento e know-how que você tem, existe a possibilidade de você, de fato, trabalhar com isso. Você ser um consultor. Muitas empresas precisam dessa experiência que você tem, com algumas ferramentas de melhoria de fato, dentro de um processo começo, meio e fim. Eu acho que você tem essa possibilidade, você já... Que eu também lecionava, né? Nesse período todo, eu também dava aula também no ensino médio. Sempre gostei de dar aula no ensino médio. De química, física e matemática. Então, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei ali de aprender e passar o conhecimento. E ali é onde eu, de fato, eu tomo a iniciativa de pedir a conta mesmo. Sair da Oxiteno, de fato, começar a ser um empreendedor. É ali onde que a transição ocorre. É quando eu consigo ver... Tem o meu primo, né, que trabalha na Consultinal, e ele também fez essa mudança, essa transição do CLT para a parte do empreendedorismo. Ele sempre comentando comigo que essa área de processos, ela de fato não tinha muitas pessoas naquele momento. E aí eu me monetizei, né, fiz né, junto com a minha esposa, tudo essa
Reserva. essa reserva, um cronograma, porque não é fácil você ter CLT numa multinacional com tudo, né? Uma estabilidade ótima, mas com um Benefícios sonho. muito bons, né? Benefícios muito bons, nossa, PLRs, 2, 3 salários, você tem um convênio médico maravilhoso. Mas isso foi importante, é importante. Mas quando você tem um sonho, quando você tem um caminho, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas pro seu sonho. Nessa época que você está na indústria química, desde quando você entra na Clarent até quando você finaliza, né, na Oxiteno, é, vamos pôr mais na Clarent, né, nos 10 anos. Você tinha o desejo de empreender, né, o tempo da Clarent ali, o da Kimberly e o começo da Oxiteno, tinha o desejo de empreender ou nunca te chamou a atenção isso? Não, sempre. Desde quando, lá atrás, quando eu te falei, quando eu trabalhava nos mercados, eu sempre pensava, né? Ah, eu gostaria de trabalhar, ter algo pra mim. Mas, de fato, acho que eu nunca parei ali naquele momento pra poder. Como é que uma pessoa consegue, né? Ser dono de um produto, ser dono de uma empresa, como que ele toca. Então, foi os processos ao longo do tempo que foi realmente, de fato, potencializando e realmente isso poderia ser possível. Então, já tinha um sonho, mas só um sonho. Aí, com o tempo, com os processos, com algumas entregas, eu vi que era possível fazer esse trabalho de melhorias para várias empresas. E, de fato, isso aconteceu, mas foi potencializado ao longo do tempo. É. E vamos dizer assim, a sua reserva, né, para Para sustentar os meses a os seguir, né? meses. Mas como que foi esse planejamento, essa virada de chave? Falei, não, agora eu tô pronto, tá certo? Teve o start do engenheiro, né? Que eu Sim. acho que te ajudou bastante. Mas qual que foi o seu planejamento? E falou, agora é o ponto e eu vou agora... E por que você decidiu, né, ser consultor na Consultinal? A virada de chave veio, você falou realmente, veio quando eu vi que realmente ele falava assim, Wagner, esse processo que você está tocando é um processo que eu implemento em várias empresas e tem uma remuneração desejada, legal, e o mercado, ele absorve bem isso. E toda a experiência que você tem, ela é importante. Só que você precisa se monetizar, você precisa fazer um cronograma. E com isso, a minha esposa, ela trabalha na Kimberly ainda, né? Então eu pude ter esse privilégio de poder fazer essa transição que não afetasse muito a parte pessoal, a parte familiar. E a estratégia foi essa. Agora, por que eu fui para a Consultinal? É exatamente pela metodologia, né? Meu primo tinha feito essa transição há uns 10 anos. Eu via realmente, de fato, que a metodologia ela Seu primo funcionava. fez a transição em quantos anos? Ele estava naquele momento Aham. no 8º ano já de Já. transição, não como consultinal. Ele já tinha saído já do CLT para ser consultor financeiro individualmente. Eu via realmente os desafios dele e via também os benefícios ali também que ele estava conseguindo ao longo do tempo. E aí ele vai ser franqueado da Consultinal Unidade Mogi. E ali a gente conversando, eu vejo que com a metodologia, porque você está no mercado durante muito tempo. Você está no mercado dentro de uma indústria. Como é que você é conhecido? Como é que você sai para poder fazer um método? Então, a Consultinal foi mais pela metodologia e também pelas entregas, né? Por todo o benefício que ela traz de você usar a sua experiência com a metodologia aplicada. Então, foi dessa maneira que eu fiz essa transição. Tá. E explica mais um pouquinho para nós o que é a Consultinal, né? Qual que são os ideais, né? Em qual frentes eles trabalham? A Consultinal é uma consultoria de gestão empresarial, ela tem hoje quase 30 anos aí de consultoria consolidada, né? Do senhor Vicente Gomes, que projetou isso ao longo do tempo. Ela trabalha com pequenas e médias empresas, né? PME. Então, na área de comercial, a área financeira, a área de processo. Então, é uma consultoria generalista, né? Então, ela pode, de fato, junto com a expertise do consultor, mesmo ele sendo especializado em uma dessas frentes, ele pode se homologar, né? Com alguns cursos, com uma situação de conhecimento. E a metodologia, ela te dá fundamentos para que você possa fazer uma gestão dentro de uma empresa nessas áreas, comercial, financeiro, operacional. Então, ela pode trazer aí um know-how aí bem importante aí, bem consolidado aí de resultados para a empresa. E você, como Consultinal, tem quanto tempo? 2 anos. 2 anos de franqueado, 2 né? anos de franqueados. E nesses 2 anos, né, como que foi? Conta um pouco para nós aí toda a trajetória, porque eu acredito que deve ter tido vários percalços, vários desafios, várias dificuldades, né?
como que foi para conseguir o primeiro cliente, né? Como que você conseguiu se posicionar? Que é igual você falou, você ficou muito tempo dentro de uma A empresa, indústria. dentro de uma indústria, né? E realmente acaba não sendo conhecido os seus parâmetros, né, de eficiência. E a pessoa que está ali, que você está apresentando um projeto, ela quer saber o seu escopo, o seu portfólio por detrás disso, né? Como que foi essa primeira captação? Primeira captação, ela realmente não foi fácil, demorou bastante tempo aí, mas o importante foi que eu entrei no grupo BNI. O grupo BNI me deu uma visibilidade como consultor, né? Então você começa de fato fazer o seu endomarketing, né? Você começa realmente de fato se posicionar sobre a sua empresa, sobre a sua experiência. Então a prospecção já começou por ali. Em paralelo a isso, o grupo consultinal ele abriu uma diretoria em parte que é a Rede Master, a qual o Everton ele hoje está encabeçando isso. De que forma que isso é importante? Porque é uma junção aí de 5 unidades, né? Que realmente a gente trabalha entre si na prospecção. Então tem uma pessoa que fazia a prospecção, junto com a prospecção aí do BNI, né, na parte de visibilidade, e aí de fato começou a surgir alguns cafés que a gente fala, né, que são as oportunidades de você apresentar de fato aí algumas empresas fazer primeiro trabalho. E o primeiro trabalho veio assim com 4 meses de prospecção veio o primeiro cliente. E nesses 4 meses, como ficava a sua cabeça? Nesses 4 meses, por isso que a gente fala do cronograma, a gente fala de você realmente fazer um planejamento. Porque nesses 4 meses, realmente, de fato, não tinha entrada. Então, o que eu me monetizei com os custos fixos, com tudo aquilo, realmente também eu diminuí também, né, os custos pessoais para poder se manter nesse período. De acordo com o seu planejamento, você tinha feito, vamos dizer assim, a sua reserva para quantos Um meses? ano, Você tinha feito para um ano. para um ano, para um ano. Assim, sem prospectar nada, diminuindo meus custos para um ano. Mas em 4 meses, por causa da prospecção ali, da visibilidade do BNI e também da rede master, que pôde fazer com que um consultor, né, ele pega uma empresa, ele pega comercial, administrativo, financeiro. E aí você tem dentro do seu portfólio ali uma pessoa do comercial, uma pessoa do financeiro, você pode fazer um trabalho em conjunto, que é basicamente o que nós fazemos aqui, né? Então você consegue, de fato, se unir para poder dividir a melancia, dividir essa oportunidade com outros consultores para dar bagagem, né? Porque uma coisa é você ser realmente um profissional da indústria. Uma coisa é você ser o consultor de gestão empresarial. Você precisa transitar de uma forma eficiente dentro de uma metodologia, porque são coisas distintas. Então, isso foi importante. Mas a Rede Master e o BNI foi algo importante para que esse tempo fosse diminuído. Sim. E aí, quando você pegou o seu primeiro cliente, né? Qual que foi a sensação? E se puder, né, falar, em que ramo que era? Era um ramo de que vendia plano de saúde. Plano de saúde. Plano de saúde. Uma empresa que vendia planos de saúde e o trabalho ali era comercial, financeiro, operacional. Então tinha um desafio grande, né? Que era a prospecção ativa ali, né? Das pequenas empresas, de vários tipos de oportunidade ali de convênios. E a empresa tinha uma necessidade de expandir, uma necessidade de aumentar clientes. E a sensação foi ótima, porque você trazer de fato a sua metodologia com todo o ensinamento, todo o portfólio que você aprende dentro da empresa, você poder ali de fato fazer todos os trabalhos e ver realmente, né, a recompensa, ali é maravilhoso. Aí eu vi que de fato existia uma metodologia, existia um começo, meio e fim, e de fato aquilo realmente tinha valor. E a sua primeira consultoria te deu 100% de satisfação cem quando, por cento quando foi finalizada? 100% de satisfação. 100% antes do período. Antes do período. Antes do período. E aí, com 4 meses, você pegou essa de plano de saúde. E aí, quanto tempo demorou pra gerar a segunda? Não, aí eu peguei essa, e aí, paralelo a isso, já ocorreu outras oportunidades. Uma empresa que trabalhava com saneamento básico. Em seguida, aí já foi empresa no ramo de porta-pallets, ramo hortifruti granjeiro, ramo de brinquedos. E aí foi expandindo. Aí eu fui, aos poucos, realmente consolidando ali a minha semana com um cliente para cada dia.
Bacana. E hoje todos os dias estão tomados. Hoje, graças a Deus, todos os dias estão tomados, cada semana com uma empresa, com um projeto, com desafios, com recompensas, né, retorno, que é muito bom. Você pegar uma empresa, você vê como é que ela está na parte financeira, os desafios que todo empreendedor tem. E no seu trabalho, com a sua metodologia, você ser um parceiro do empreendedor e fazer ele chegar no objetivo dele, né? Tem toda uma macroestratégia, tem todo realmente o acompanhamento mensal, acompanhamento semanal, as nossas RPS. Isso mostra evolução. Então, para cada projeto, nós temos todo esse trabalho, a mesma metodologia para que haja esse avanço. E falando agora de empresas, né, como consultor, o que que você enxerga que é os maiores erros dos pequenos e médios empresários que estão aí, né, trabalhando, mas estão com algumas dificuldades? É, eu vejo, né, são vários problemas aí, mas o principal, todo empreendedor, ele é especialista em alguma área. Então, você pega uma empresa metalúrgica, quase no 100% ele vem de uma experiência do mesmo ramo, conhece tecnicamente, e ele vai e abre uma empresa. Só que uma empresa, ele pode ter o conhecimento técnico naquele trabalho, mas envolve muitas outras situações. Então, a falta de conhecimento na área comercial, a falta de conhecimento no acompanhamento financeiro da empresa, separar realmente as contas, os planos de contas, pessoa física, pessoa jurídica, como ele vai prospectar, qual que vai ser a persona com que ele vai conversar para poder ter a conversão. Então, os maiores desafios do empreendedor, na minha opinião, inicialmente é este. Ele ser especialista numa área, ele começar a empresa e ele vê que ele precisa de especialistas, ele precisa realmente ter esse acompanhamento nessas áreas que sustentam, né, uma empresa para que ela tenha evolução. Então, essa falta de conhecimento, tenho esse conhecimento químico, vou abrir uma indústria química. Não é bem assim. Então, você precisa dessas áreas para poder realmente sustentar o seu objetivo. E quais que são as maiores queixas dos empresários? As maiores queixas, eu vendo, mas não lucro, né? Vendo muito, mas eu não lucro. Eu conheço muito, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Eu tenho X pessoas lá na produção, mas a produção não me dá retorno. Produtos, eu produzo, mas os produtos saem ruins. É muito produto avariado, é muito retrabalho. Então, contrato uma empresa para fazer uma prospecção ativa para mim e não tenho retorno. Contrato uma empresa de marketing, mas não consigo trazer leads. Mas porque você não tem processo. Você precisa ter processo para que esses leads possam ser tratados internamente e, de fato, eles ser convertidos, né? Então, as maiores queixas são essas, né? E você como consultor, eh, você falou que os erros estão muito aí inerente, né, a que eles são especialistas em um tipo de processo e acabam não sendo nos outros, né? Uhum. Mas e a qualificações dos colaboradores dessa empresa, né? Como existe um problema de qualificação, em gestão, existe conflitos, como que é Existe tudo gerido? isso, né? Existe tudo isso. Existe, de fato, a qualificação. Então, mas vou dar um exemplo. A empresa química, ele precisa contratar um profissional do laboratório. Precisa contratar um profissional que tenha minimamente um curso técnico, tenha minimamente um controle, uma especialização. Mas nós entendemos também que um empreendedor que começa, ele não tem o ticket, às vezes, para conseguir o melhor profissional, né? Então, de fato, as empresas sofrem com esses profissionais que também estão muito escassos no mercado. Muito escassos, nós temos aí muito leões de entrevista, né? E na entrevista ele conhece tudo, sabe tudo, conhece tudo. E na hora de praticar, na hora de trazer o retorno para o empreendedor, você nota que falta vários gaps, faltam várias situações para trazer o retorno, para ser um parceiro junto com o empreendedor. Então falta muita qualificação, mas também é o fato também do empreendedor não estar preparado, né, para estar ali oferecendo uma oportunidade ali consolidada para um profissional melhor poder exercer a função. E aí, né, olhando, vamos Vamos bater papo. extrair o mais rápido, extrair o suco mesmo, né? Hoje, um empresário, um empreendedor, que já está no mercado, ele precisa ter que tipos de controle que são essenciais para ele olhar a saúde,
da empresa dele? Primeira coisa, ele tem um DRE, né? Ele tem um DRE gerencial. De fato, não aquele que às vezes a contabilidade dá no final do ano. E a gente até brinca, que é o atestado de óbito, né? Você recebe aquele DRE no final do ano, quando você vai ver o balanço, está negativo. Mas quando que ele estava negativo? Desde janeiro, Então, o ideal é fazer um DRE mês a mês gerencial. mês a mês gerencial, para que você possa ter os dados, realmente está fatiado ali por segmentos. E uma pessoa que ela não tem conhecimento de fazer esse DRE e não tem o ticket, né? O valor monetário de contratar um profissional. Existe alguma solução para ele, né? Em algum tipo de curso no mercado que você entenda, que seja de ticket baixo e tudo mais para ele Ah, poder. existem alguns cursos dentro da internet aí, até dentro da nossa consultoria ali, nós temos ali um curso básico de analista financeiro, pelo menos com a parte básica, né? Básica mesmo de o que é um DRE, o que é um plano de contas, como é que você consolida, como é que você coloca cada custo, cada situação num lugar. Você vê, tem vários cursos aí na internet, né? De ticket baixo. Mas o ideal mesmo é que o profissional, que a empresa tenha um profissional realmente dedicado a isso, para que possa mostrar mês a mês para o empreendedor o que está ocorrendo na empresa, para que ele possa fazer as suas mudanças, as suas decisões em cima de resultados, em cima de situações que existem. E às vezes a empresa ela não está com a saúde boa, não é nem por questões de venda ou financeira, às vezes também pode ser por questões de processos. Questão de processo. Então, uma parte é saúde financeira, é necessário ter isso. Em processo, eu tenho uma produção. Perfeito. No organograma, quem que responde? Ah, fulano aqui responde para mim, lá embaixo liga para mim. Eu sou o comercial? Muitas vezes o empresário é o comercial, o empresário é o financeiro, o empresário é o operacional. E ele toma conta de tudo e de todo mundo. E quando você toma conta de tudo, não toma conta de De nada. nada. Então você precisa o quê? Fazer com que tenha processos. Primeira coisa, um organograma. Um organograma com responsabilidades, né? E atribuições. Você tem ali um responsável pela produção, na qual ele delega a parte operacionais para os operadores. E isso mesmo, uma pequena empresa com 5 funcionários, 6, Ela 10. pode ter 10, mas desde que o organograma seja definido. Para quem que o Wagner responde? Eu, como operador, respondo para o Lucas. Perfeito. O Lucas responde para o Miguel. O Miguel responde para o Wagner. Então você precisa ter uma hierarquia. Quando você não tem uma hierarquia, a produção faz e não tem processos, não tem realmente começo, meio e fim, um fluxograma de o que fazer. Eu, como operador de processos químicos, eu posso jogar 10 gramas, 1 quilo ou 100 gramas. Vou jogar 100 gramas agora, 100 gramas depois, 1 quilo depois. Não, tem que ter um processo. E você precisa ter isso realmente, de fato, claro para todo mundo, treinado. Por isso, tem que ter pessoas com qualificação que possam entender esses processos. Realmente, um processo definido e claro e treinado para toda a equipe. E que a equipe possa responder, de fato, por uma única pessoa ou por um departamento, para que não haja conflito, para que não haja mudança de hierarquia. Porque quando você não tem ninguém que toma conta, o dono fica livre. E aí é quando você tem aí conflitos, porque a pessoa que está lá atrás, que conheceu você, começou com você com a empresa, tá com você na empresa desde quando você começou. Aí você faz um organograma, você faz um processo. Aí você põe uma pessoa entre você e esse colaborador. Esse colaborador fala: não, eu tenho acesso ao Lucas. É o Lucas com quem eu vou conversar. Não. O Lucas era lá no começo. Hoje a empresa tem um organograma, tem processos bem definidos. O Lucas hoje é o CEO da empresa. Hoje você tem um profissional, um encarregado, um supervisor de produção. Você vai responder para ele. E empresas familiares, empresas que começam, né, com um amigo, tem muito desses conflitos. Mas é necessário, urgentemente, A quanto mais a separação. separação e mostrar. Você veio falar comigo? Ok. Mas você já falou com o supervisor? Não, não. Vai falar com ele lá e, dependendo da situação, eu resolvo. Mas ele já está adequado para responder aí todas as suas demandas. Então, é preciso ter controle, é preciso ter os indicadores. Uma empresa precisa ter os indicadores. Eu não faço o que eu quero e não entrego o que eu quiser. Eu preciso fazer o que é pré-definido, seguir um processo, e eu tenho que ter uma entrega. Eu tenho que ter uma entrega. Eu tenho que ter a minha meta, para que, de fato, o meu gestor possa olhar
em que ponto que está bom, o que precisa melhorar, para fazer até as mudanças de rota. Bacana. E aí você, como empreendedor, né? O que você... qual que foi uma das melhores, vamos dizer assim, as melhores qualidades que você teve como empreendedor? Acho que não é qualidades, não é a palavra. Maiores realizações que você teve como empreendedor, né? Que falou assim, cara, dá bem que eu virei a chave e fui empreender. Em primeiro lugar, é você poder gerir o seu próprio negócio da forma com que você possa escalonar a tua conquista. Dentro de uma empresa, às vezes, você tem uma hierarquia, como eu estou falando, existe uma barreira, existe um período, existe um tempo para que você possa galgar. Eu não posso ir lá com o operador e falar que quero ser um CEO. Você precisa passar por etapas. Então, a maior conquista, a maior realização de ser um empreendedor é você, de fato, primeira coisa, no caso, eu como, né, como, como um profissional de indústria, é poder trazer toda a experiência, o mínimo que eu tenho conhecimento, trazer para que isso hoje é uma situação de melhoria para a empresa e, de fato, você deixar um legado. Você vê uma empresa antes e depois e você ter uma liberdade financeira também, né? Você poder fazer o seu próprio dinheiro, você fazer o seu próprio caminho, você ter outras oportunidades. Você sendo um empreendedor da consultoria, ele te dá uma oportunidade também ampla de você trabalhar em outros segmentos. Não é porque eu sou químico que eu vou trabalhar com indústria química. Como eu disse, eu trabalho em vários segmentos. Pela experiência e pela metodologia. Com isso me dá oportunidades De conhecer outros de conhecer processos. outros processos e oportunidades de poder investir em outros processos. Então, isso me dá bagagem hoje para que eu possa, caso vim tomar uma decisão de obter uma empresa, ou de outro segmento, eu tenho os controles financeiros, eu tenho o controle operacional, eu sei como uma empresa acontece. Então, esse é o maior desafio. A maior alegria é essa liberdade de poder dar um passo com todas as informações necessárias hoje para tomar um passo numa empresa, num segmento X ou Y. Então, isso para mim é a maior liberdade hoje, é poder realmente, minimamente, lógico, correr os riscos calculados, mas porque tem parâmetros, tem conhecimento. Então, isso é a maior conquista que eu, no caso, consegui nesse período. E aí você pode se dizer que hoje o Wagner ele está realizado. O Wagner está realizado no âmbito profissional, no âmbito pessoal, na família. Como eu disse, né, lá no começo, né, quando você tem uma situação que você precisa voltar às suas origens e você honra pai e mãe, e você tem aquilo dentro da sua casa, você tem uma pessoa que está com você, porque essa mudança que eu fiz, Lucas, de transição, teve cronograma? Teve. Teve investimento? Teve. Teve planejamento? Teve. Mas teve uma pessoa dentro de casa, bancou o meu sonho, falou pra mim, vai, estou com você. Vai, eu tenho certeza da sua conquista, tenho certeza daquilo que você determinou pra você. Sem isso, eu não ia conseguir fazer a mudança de chave. Porque você pegar uma esposa que você tá construindo, ela pegar o dinheiro dela e comprar areia, cimento, pedra, comprar tijolo, comprar laje, comprar porta, não é pra qualquer uma pessoa. Hoje, normalmente, as mulheres têm o salário dela pra ela e o dele pra nós. E às vezes, a esposa fez o próprio cabelo dela, a própria unha dela. Wagner, tá aqui o dinheiro do cimento pra gente terminar a nossa casa. Então, isso pra mim é muito importante. Então, as pessoas veem as conquistas. Mas se não tiver isso, se não tiver uma pessoa que te abraça, uma família que possa te dar os conselhos, que você possa chorar ali, se não tiver esse patrocínio. Então, hoje, existe a conquista do Wagner? Sim. Existe o profissional Wagner? Claro. Mas existe uma pessoa que bancou os meus sonhos quando o Wagner... Ninguém conhecia o Wagner. O Wagner não tinha um case de sucesso, como você falou. As pessoas querem saber o case. Que case que o Wagner tinha? Onde o Wagner trabalhou? Qual que é? Quem é o Wagner? Essa pessoa bancou. Lá atrás, quando ninguém... Wagner, vai lá. Então, quando você tem essa pessoa junto com você, eu acho que você não tem medo. Porque você torna a sua decisão
pautado no apoio mútuo. Então, assim, hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade de, né? Lá atrás eu conheci ela e depois eu, né? Porque eu poderia me perder, né? Eu sei de mim, a gente, quando tem uma situação de transição de carreira ou na vida pessoal, muitas das vezes o homem se perde, né? Então, quando ele não tem um regimento, quando ele não tem Deus, né? Quando eu falei lá da minha infância, a minha avó, ela me levava na mão para que eu conhecesse a palavra, para que eu pudesse honrar um Deus, honrar meu pai, minha mãe. E isso fez com que a vida me proporcionou uma grande mulher. E é o que eu falo para você, uma mulher que vai lá e pega o pagamento por aquilo que teoricamente deveria ser a sua função por tudo, mas você está fazendo uma transição. O que ela tem a ver com isso? Né? Não, vamos colocar assim. E a pessoa tá junto, tá apoiando o seu sonho, tá apoiando você numa conquista que é nossa, mas não é normalmente você encontrar. Então, quando eu vi, e também quando meu pai viu que eu estava num bom caminho, e o meu sogro, eu já te contei a história, ele também falou, cara, minha filha também merece, eu vou te ajudar. O céu abriu. As pessoas em volta de mim que me amavam, elas patrocinaram o meu sonho, minha família, a família dela. Então, ao chegar até aqui, ao ter de novo, né? Lá eu casei, quando eu separei, deixei a casa pra minha mulher, pro meu filho, tudo. Eu voltei pra casa dos pais e voltei a construir do zero. Hoje, essa construção, ela é minha da Luciana? Ela é. É dos filhos? Ela é. Mas ela é da família também, que apoia. E se não tiver apoio, Lucas, você Não. que toma suas decisões constantemente, se você tiver para um lado, uma pessoa remando para o outro, você não vence, você desmonta. Então, estou realizado. A minha realização profissional, ela vem pelo apoio familiar, pela grande mulher, a grande família que eu tenho. E isso apenas refletiu no profissional. Um bom aluno sempre fui, um bom filho eu sempre fui, sempre me dediquei. Mas essa junção, para mim, é o sucesso. Quando você fala que o seu sucesso, né? Que é você... Posso falar aqui? Pode? Quando você fala que o seu sucesso é você ter tirado a sua mãe da limpeza, ter tirado a sua mãe do trabalho, e que você ainda se culpa por você não ter tirado antes, e você é um cara de sucesso por aquilo acontecer, você é um cara de sucesso. Então, você é um cara de sucesso por causa disso. Quando você tem essa bagagem. Então, o profissional, ele apenas é externado. Mas eu posso ir para qualquer área, qualquer âmbito, que eu sou um cara realizado. Bacana. E qual é o conselho que você possa dar para pessoas que querem empreender e pessoas que querem fazer Transição. a transição de CLT para empreender? É o que eu digo. Em primeiro lugar, qual que é o objetivo daquele profissional? Vamos colocar um profissional que está numa indústria, é um especialista naquela área, ele quer empreender. Que ele busque as informações hoje que estão fáceis assim. Um Sebrae, que ele vai em busca do Sebrae, que ele vai em busca de outros empreendedores, que ele procura saber cases de sucesso, que ele tenha um apoio familiar muito importante, que ele possa se monetizar, fazer um cronograma. Por quê? Porque ele ser um grande profissional químico, um grande profissional metalúrgico, um grande profissional na área da saúde, não quer dizer Que ele vai ser um bom ele vai ser empreendedor. um bom empreendedor. Então ele precisa saber o que de fato gere uma empresa. Porque você abrir uma empresa por abrir, fala que o empreendedor é aquele que solta de paraquedas e vai, solta e vai arrumando paraquedas e vai arrumando e vai fazendo. Cara, isso sim, mas se você puder se preparar, esse é o grande detalhe. E logicamente, você poder ter uma consultoria, né, para tomada de decisão estratégica, fazer um plano de negócio. Quero abrir uma farmácia. Sou farmacêutico na farmácia X. Quero abrir uma farmácia. Faz um plano de negócio. Procura entender na região. Business plan. Business plan. Por causa de você, eu não falo mais inglês aqui. Eu falo só plano de negócio. Pra quê? Pra você realmente... Pô, você vai abrir uma farmácia do lado de uma drogaria São Paulo, do lado de uma outra drogaria, uma outra... Cara, não é porque você é ruim. Vai ser difícil pra você. Ninguém te conhece. Então, um plano de negócio. Procurar entender qual região você vai atuar. Quais são os seus produtos. Com qual persona você vai conversar. Qual vai ser o seu ticket médio. Qual vai ser a sua curva ABC de produtos. Qual vai ser o seu chamativo? O pão da padaria.
Hoje tem muito guru vendendo o sonho, né, para as pessoas, né? Então, aí que você vê que de tudo que eu citei foi menos isso. Porque. Eu vi ontem me mandaram um- uma foto, né, de uma palestra que vai ter aqui na cidade, de um palestrante que ele fala assim, né? Venda 100 mil no e-commerce em 90 dias. Eu Que falei, maravilha. rapaz do céu, mas esse cara é muito bom. Esse é top, né? Não, cara, nem com a minha expertise que eu tenho hoje, cara, vou fazer 9 anos de negócio, vendendo, cara, praticamente 100% online, eu nunca, jamais falaria um absurdo desse. Não tem parâmetro pra isso. Exatamente. Ou aquele que fala dos cursos, né? Eu vou te dar um curso que você, em 3 anos, você vai chegar em tal objetivo. Só que ele fala do livro 1, quando você vai falar da parte 2, ele fala, o próximo curso, no próximo encontro, nós vamos falar dos 7 passos. Ele fala do primeiro livro 2 passos, no segundo livro mais 2, e ele termina no último encontro. E chega no final ele fala, agora é você. Agora é você, com tudo aquilo que você aprendeu, ou seja, se você não colocar em prática aquilo que nós estamos falando, né? É necessário ter um conhecimento do negócio que você vai fazer, não só da parte técnica, mas da parte mercadológica, na parte de produtos, a região que você vai atuar, que nem você vai atuar no e-commerce. Vai abrir um site, vai vender, você precisa ter esse conhecimento, você precisa buscar isso. De uma forma, não tem um ticket para estar fazendo isso, vai em busca de algo que é o feito. Aí você vai atrás do perfeito, mas faça alguma coisa, vá em busca. Mas, obviamente, você precisa ter um poder de decisão. É isso aí. Eu acho que é muito isso. Essa frase sua, ela é perfeita, né? O feito, depois o perfeito, né? Perfeito. E aí, alguns falam que o feito é melhor que o perfeito, né? Tem Porque que começar de alguma forma. E aí, o pessoal que nos assiste pode ver que tá, às vezes, tem um barulhinho da rua, alguma coisa do tipo. É porque ainda nós estamos terminando de isolar a sala, né? Nós estamos passando um pouco de calor aqui, que não tem um ar-condicionado ainda. Mas, Mas começamos, né? E a ideia do podcast é relatar mesmo, né? As histórias de empreendedores, de como conseguiram, como que foi a transição, né? Se era CLT, se não era, se já tinha conhecimento, se já tinha bagagem, para poder dar, né, esse direcionamento para as pessoas que querem empreender de alguma forma. exatamente. Você fazer o feito. Vou esperar aqui, né, Lucas? Você arrumar o melhor cenário. Apesar que, pessoal, vocês estão ouvindo aí, mas tá muito bem feito aqui. Mas se for esperar o perfeito, quantas pessoas você já entrevistou ou vai entrevistar até você chegar no ideal que você quer? Quantas pessoas já não passaram ou vão passar por aqui? Se você espera o perfeito, você não ia ter essas histórias. As histórias que eu assisti das semanas passadas, as próximas histórias. E aí? Vai esperar o perfeito. E aí você não vai ter construído nada, absolutamente nada. Então é importante você fazer alguma coisa. É aquilo que é uma frase, né? Você fazer o melhor nas condições que você tem, até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Sim. Então, essa condição que você tem hoje, faça ela bem feita, faça da melhor maneira, vai buscar o conhecimento. Não tem um valor, ok, mas o que você pode buscar? Busque, não espera chegar ao mundo ideal para você poder fazer as coisas, porque senão você não decide, você fica em cima do muro, o tempo passa, a oportunidade vai embora e aí você fica só se lamentando, né? O mundo ideal é um mundo que você realmente idealiza, constrói para ele ficar ideal. Isso é Bacana. a situação. Bacana, bacana. E é isso aí, pessoal. Vamos chegando mais um final de um podcast que eu gosto bastante, junto com meu amigo Wagner. Cara, é um cara que eu admiro, né? Uma vasta experiência aí no mercado. Tem me ajudado, é o consultor da Valentina Brinquedos, tem ajudado nós nos processos aí. Eu posso validar, né, os processos, o profissional, porque tem nos ajudado, né, nos ajudou já e vai ajudar muito mais a colocar as nossas trilhas aí nos nossos processos que vem cada dia mais aumentando, né, ajudando na melhoria contínua que você falou. Exatamente.
Pessoal, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu like e não esqueça de ativar as notificações para receber os alertas de toda quarta-feira, um episódio novo de uma história interessante de superação, de batalhas, de choros, mas também de muitas alegrias. Valeu, pessoal. Tenham uma boa noite. Ficam com Deus.